Serei breve, tá, igreja? Em nome de Jesus. 15 minutos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam reunidos. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Somente até aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que conseguiu entrar por essas portas, cada um que deixou o seu aconchego do lar, os seus afazeres, e hoje colocaram um propósito e um querer no coração de estar aqui. Eu quero agradecer aos jovens, a coordenação dos jovens também, que se disponibilizaram para fazer a obra de Deus, pelos pastores que aqui estão, pelos obreiros. Enfim, irmãos, eu sei que enquanto nós estamos aqui, o Senhor ele está trabalhando na nossa causa, o Senhor está trabalhando na nossa casa, e o Senhor está trabalhando na nossa vida. E esse texto, fala sobre o dia de Pentecostes naquele lugar, na vida dos apóstolos, logo depois de 50 dias que tinha passado a Páscoa. O Senhor Jesus, então, ele presenteia os apóstolos, os discípulos e os seus seguidores. Jesus, então, lá do céu, ele presenteia aquele povo naquele determinado lugar e naquela determinada reunião. Eles estavam juntos, reunidos. E eu acredito, assim, fielmente, que nesse ambiente, nessa reunião espiritual em que nós estamos aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele está tratando com cada um de nós. Por isso é importante essa reunião espiritual. Por isso é importante os cultos acontecerem nas congregações. Por isso é importante que eu, a pastora, que os irmãos estejamos aqui neste lugar. Porque quando a gente chega aqui neste lugar, tudo é diferente, irmãos. Tudo muda. Uma coisa é nós estarmos em casa, na nossa casa, com a mente turbada, triste, cabisbaixo, porque muitas das vezes as circunstâncias e as adversidades da vida, as nossas lutas, elas nos deixam para baixo. Tem dia que a gente não quer sair do quarto, tem dia que a gente não quer sair de casa, tem dia que a gente não quer ir na igreja, mas eu acredito que nessas reuniões o Espírito Santo ele trata de nós, o Espírito Santo ele trata do nosso coração. O missionário Marcelo veio aqui na frente, ele está ouvindo a palavra, ele pode falar, ele pode receber uma oração. Eu sei que alguém aqui também nessa noite também tenha vindo da sua casa, talvez com pensamento, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus já está alegrando o nosso coração. Aleluia. É por isso que a gente precisa estar firme na rocha que é Jesus, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Então os seguidores de Jesus, juntamente com os discípulos, estavam reunidos naquele lugar, quando de repente eles foram batizados com o Espírito Santo. O poder de Deus tomou conta daquele ambiente, o poder de Deus tomou conta daquela casa. E nessa noite, o poder de Deus, ele quer tomar conta da nossa vida. Aleluia. E do nosso coração. Mas é necessário que você faça a sua entrega, é necessário que a gente esteja reunidos no mesmo lugar, em um só corpo, em um só Espírito. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, não se amolde a este mundo,
Ou seja, não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixe que o Senhor os transforme. Para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário que deixemos o Espírito Santo renovar nossa mente. E como é que o Espírito Santo de Deus pode renovar nossa mente? Através da sua palavra. Como é que eu posso ser transformada? Através da palavra do Senhor. Como é que eu posso mudar a minha mentalidade, o meu jeito de pensar? Através da palavra, através da leitura diária. A Bíblia não foi feita para pegarmos só nos dias de culto. A Bíblia foi feita para que a gente possa meditar nela de dia e de noite, como diz o salmista Davi. Senhor, na tua lei medito de dia e de noite. A tua lei é o meu prazer, querido. A palavra de Deus, ela precisa ser o nosso prazer de dia e de noite, de segunda a segunda, de domingo a domingo, porque o crente que não é Bíblia, o crente que não ora, o crente que não tem uma vida com Deus, como que esse crente pode permanecer de pé diante das lutas? Quando a luta bater, na nossa porta, como que nós vamos conseguir vencer se a gente não medita na lei do Senhor? A lei do Senhor, ela foi feita para ficar gravada dentro do nosso coração. E Romanos está dizendo, não se amolde, não vivam como as pessoas desse mundo vivem. E como vivem as pessoas deste mundo? Para lá e para cá, num redemoinho de pecados, em rodas de escarnecedores. A internet, as redes sociais já tomou conta, já cauterizou a mente de pessoa e está cauterizando a cada dia mais. E às vezes a gente quer seguir a moda. Às vezes a gente quer seguir um tipo de tendência mundana. Mas em Romanos 12 nos ensina, não se amolde, mas deixai-vos ser transformado. Sabe por quê? Porque depois que nós somos transformados pela palavra, nós vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e aleluia! A vontade do Senhor, ela não traz confusão. E se nós não tivermos alinhado com a vontade de Deus, não tem como a gente prosperar, não tem como crescer espiritualmente, não tem como crescer na obra, não tem como prosperar na vida. Os nossos projetos precisam ser consagrados ao Senhor. Eu sei que aqui tem jovens com coração desejoso de crescer, de arrumar um trabalho, de abrir o seu negócio, de estudar, de fazer uma faculdade. Eu sei que aqui tem homens e mulheres que ainda não alcançaram algo para a sua vida. Existe alguma realização, eu sei alguma realização ainda, mas a gente precisa nos amoldar a Deus. Amoldar a Deus é viver de forma que agrade ao Senhor, é andar com Deus. Eu posso ressaltar aqui a vida do jovem Daniel. Daniel é muito conhecido, um personagem bíblico, mas ele fazia diferença na Babilônia, onde ele estava. Daniel é um jovem que foi levado cativo, longe da sua pátria, longe do seu povo, mas Daniel, ele andava com Deus. Daniel, ele tinha uma vida de oração, e no momento que foi apresentado a Daniel o manjar do rei, ele rejeitou, ele assentou no seu coração. Por quê? Porque Daniel, ele tinha um avivamento dentro do seu coração. Ele era um jovem, uma pessoa, um servo de Deus, avivado dentro do seu coração, porque ele era um homem que andava com Deus. Daniel era um homem que orava, e a Bíblia diz que muitos, como é que eu posso dizer? Assistiam Daniel. As pessoas viam Daniel, as pessoas viam que Daniel orava. Então, no momento em que foi para ele receber, para ele comer, para ele não quis se contaminar. Ele colocou no teu coração, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração. E quem tem vida de oração, ela conhece o Deus que ela serve. A pessoa que vive em constante oração e tem vida na palavra, ela conhece o Deus que ela serve e o Deus que ela anda. A
Na vida de Daniel havia um espírito de excelência. Porque Daniel era um homem que tinha vida com o Senhor. Ele caminhava com Deus. Ele tinha uma vida totalmente de oração. E eu falei assim com meu esposo hoje, não foi, amor? Eu falei assim, amor, eu queria tanto que Deus trouxesse um avivamento aqui para a minha vida. Eu queria tanto que Deus trouxesse um avivamento para a igreja missionária. Eu queria tanto que Deus trouxesse um avivamento aqui para essa rua. Eu queria tanto que Deus trouxesse um avivamento para o conjunto Cesarão. Mas o avivamento, ele precisa começar a partir da minha pessoa. Eu preciso ser avivada. E avivamento, ele não diz sobre pula-pula, roda-roda, quebra-quebra. Ele vem dizer sobre conversão. Avivamento está falando sobre se converter ao Senhor. E eu queria compartilhar com vocês uma história linda, um fato verídico e verdadeiro. O avivamento no país de Gales, em 1905. Sabe por quem ele começou esse avivamento? Por um jovem chamado Evan Robert. Ele nasceu em 1878. Este menino, ele nasceu em um lar completamente cristão. E aos 13 anos de idade, o seu pai não pôde mais trabalhar. Eles eram de famílias humildes. O seu pai não pôde mais trabalhar na carvoaria. E ele precisou ir trabalhar com 13 anos. Mas a chama do Espírito Santo ardia no coração deste jovem. E ele começou a ler a Bíblia. E quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele se apaixonava pela palavra do Senhor. E aquilo foi tomando conta desse jovem. Ele precisou abandonar por um tempo os seus estudos, mas a palavra continuou na vida dele. A palavra precisa continuar na nossa vida. Aleluia. Para quem quer ser avivado por Deus, não pode desgrudar da palavra. Oh, glória. E ele, quanto mais o tempo passava, mais ele amava a Bíblia. E quando chegou nos seus 20 anos, ele na igreja, ele começou a perceber que faltava algo. Os cultos da igreja do país de Gales é um país, eram frios. Eles se reuniam para orar, eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus, mas havia um esfriamento espiritual. E ele começou a se sentir incomodado com aquilo. Aí ele começou a buscar o Senhor, Ele, não, falta alguma coisa. Aí Deus começou a revelar para esse moço que através dele Deus ia trazer um grande avivamento para aquele país. Aí sabe o que ele fez? Depois que ele recebeu a revelação do Senhor, reuniu alguns irmãos, reuniu alguns jovens e começou um momento de oração. E Deus converteu naquele país, em um mês, 100.000 almas. Aleluia. Vocês têm noção do que é em um mês? Um jovem que percebe que está faltando algo na sua vida. Uma pessoa que não se conforma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele era um jovem, uma pessoa inconformada. E precisamos ser crentes inconformados. Ele reuniu aquele jovem. Ele reuniu o jovem, mas na verdade foram 2 jovens somente. O resto foram tudo irmãos e irmãs. E daquela pequena reunião, eles começavam a falar assim, na língua deles, lá no país de Gales, era quebra, quebra, quebra. Que significa dizer assim, amolece, amolece, amolece. Que na nossa língua é quebranta, quebranta, quebranta. Então a gente precisa pedir ao Senhor um quebrantamento de espírito, aleluia, um quebrantamento de coração, para que possamos ser uma igreja glória avivada. a Deus, aleluia. Sabe aonde eu chego? Eu faço a diferença. Sabe aonde eu chego? O meu louvor é diferente. Sabe aonde eu vou? A minha oração, ela contagia. Aí eles começaram, quebranta, quebranta, quebranta. Daqui a pouco, as ruas estavam vazias. Sabe por quê? Porque as prostitutas foram para a igreja aceitar ao Senhor Jesus. Os prostíbulos começaram a fechar. Os bares foram, cada um perdendo o seu emprego, porque os bêbados começaram a ir para a igreja, porque eles queriam receber o batismo com o Espírito Santo, eles queriam aquele avivamento.
e aquela cidade, aquele país, era um país, ficou vazio. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa que se colocou na brecha, Maria. Aquele jovem que se colocou na brecha, ele não se conformou. Ele sabia que algo estava faltando. A frieza espiritual foi embora. E o jornal daquela cidade, naquele tempo, em 1905, não tinha mídia de hoje, mas tinha um jornal. E o jornal em toda aquela cidade, o foco era a igreja. Evans Robert, ele fugia da mídia, porque ele entendia que não era sobre ele, era sobre o que Jesus estava fazendo. Então, toda vez que a mídia parava lá, ele dava um jeito de escapar da mídia, porque não era sobre ele, começou por ele. E eu acredito que um grande avivamento vai começar sobre a igreja missionária. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo algo diferente na minha vida. Deus está trabalhando na minha vida de uma forma, e assim, e às vezes é necessário a gente fazermos entregas. Às vezes as entregas que a gente vai fazer, a renúncia, vai doer muito na gente. Mas o Senhor, Ele nos chama para emergir. O Senhor, Ele chama cada um de nós para sair do raso. Tem pessoas aqui que estão com águas pelos tornozelos, mas o Senhor está te chamando para a profundidade das águas. O Senhor está te chamando para uma intimidade profunda. Esse jovem, ele construiu uma intimidade profunda com Deus. E em um mês, irmãos, 100.000 pessoas aceitar Jesus, se batizar e ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. E em muitos outros países houve avivamento. Se você parar para pesquisar e começar a meditar no que Deus fez, você vai ver que Deus é o mesmo, Deus não mudou. Só depende de mim, só depende de você. E ali aquela cidade toda se converteu, quase todos da cidade. Não tinha mais prostituição, o índice de prostituição desapareceu. O índice de muita coisa, de marginalidade, porque os bandidos agora estavam querendo ir para a igreja receber o avivamento de Gales. Só se falava em Gales, e depois o avivamento foi surgindo pelos Estados Unidos afora, e foi pegando outras igrejas, outras pessoas, outros pastores. Mas infelizmente, este jovem, ele não se cuidou. Ele se tornou um homem, e ele ficou assim muito, ele não descansava. Ele não deixou a correria. E aquilo foi tomando conta dele, E por causa da palavra de uma mulher, ele abandonou tudo. Meu Deus. Sabe por que uma mulher com o espírito de Jezabel chegou lá na igreja e viu que ele estava vulnerável. Ele começou a ficar doente, ele começou a adoecer, porque ele não se cuidava. As pessoas falavam assim: descansa, você precisa descansar. E ele não queria mais saber disso. Aí essa mulher com um espírito ruim se apresenta a ele e tira ele daquela igreja, com a desculpa de levar ele para a casa dela para descansar. E daí ninguém nunca mais ouviu falar em Evans Robert, mas aconteceu. Ele foi um instrumento de Deus. E assim Deus quer fazer comigo, assim Deus quer fazer com você. Eu e você somos um instrumento de Deus para esta geração, para esta igreja. Jovem, fiquem firmes cada dia mais e mais. Se aprofundem na palavra, andem com pessoas que podem elevar vocês, não andem na roda dos escarnecedores, não falem com qualquer pessoa. Sejam jovens, homens e mulheres, de quarto, entra para o quarto, abre a palavra, mesmo que você não tenha nada para falar, mesmo que você não tenha palavras, mas seja aquela pessoa que vai ficar ali, vai tirar o teu momento com Deus, sabe, aquilo tudo que governa a gente se torna o nosso Deus. O que é que tem te governado? A Bíblia diz que lá no Egito, quando o povo sai de lá e Moisés vai para o monte, o povo se reúne para fazer bezerro de ouro e adorar os bezerros de ouro. Eles queriam algo que eles pudessem ver, eles queriam algo que eles pudessem estar apegados. E muitas das vezes nós estamos apegados, irmãos, a algo que não agrada a Deus, e a gente acaba fazendo daquilo o nosso bezerro de ouro. E o Deus que precisa tomar um lugar na nossa vida vai ficando de lado. E não é isso que Deus quer. Josué já convoca o povo, né? Decidam hoje
hoje a quem vós servis, os deuses dos seus antepassados ou o Deus criador dos céus e da terra? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você e a sua família precisam servir ao Senhor. E muitas das vezes tudo aquilo que nos governa é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Aí Deus quer passar o tempo com Ele, Deus quer passar o tempo com ela, Deus quer passar o tempo com você e não encontra lugar porque estamos distraídos. E precisamos ter cuidado com as distrações da vida quando o Senhor nos chamou para uma grande obra e para um grande avivamento. Então, que os irmãos possam meditar nessa palavra. Depois, se vocês quiserem lá no YouTube, vocês procuram lá, Avivamento no País de Gales. Vocês vão ver que história linda e quantas outras coisas o Senhor fez. Mas não esqueçam da Bíblia, não esqueçam da palavra do Senhor. Amém? Foi até aqui que o Senhor me concedeu e eu quero agradecer a oportunidade de passar